Olá pessoas, meu nome é Alvix, estou aqui para trazer mais vídeo pra vocês. Dessa vez vai ser mais um videozinho sobre a minha semana de anime, ou como eu decidi nomear esse estilo de vídeo de My Anime Week. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre Yuru Camp novamente, Yuri on Ice, Asobi Asobase e Mushishi Hihamukage, beleza? Então, bora lá! Bem, pra começar eu queria falar um pouquinho agora sobre o Yuru Camp novamente, que eu estou continuando assistindo. Pra falar a verdade, eu acabei não vendo muita coisa durante a semana. Realmente foi uma semana bem complicada pra mim, eu fiquei correndo atrás de fazer muitos trabalhos. Eu queria meio que adiantar as coisas pra não ficar muito preso nisso, já que nesse final de semestre realmente tem muita coisa pra fazer. Então eu dei uma adiantada nas coisas e agora vai estar mais tranquilo nessa semana. Eu planejo até voltar, inclusive, a jogar a Visual Novel que eu tinha comentado com vocês no finalzinho do vídeo, que pra quem ficou curioso, ela se chama You and Me and Her, que no caso ela é meio que de romance, mas ela parece que tem algo a mais ali por trás dela. E eu já joguei um pouquinho, eu cheguei a ter o bad ending dela, infelizmente, né, mas foi legal de ver como é que funciona. E eu tô bem curioso pra ver como vão ser as outras rotas dela, então eu vou estar voltando a jogar e aí no próximo vídeo eu vou estar comentando sobre isso. Mas, retomando então o que eu tava falando sobre Yuru Camp, eu assisti apenas um episódiozinho de Yuru Camp, então eu não ouvi mais muita coisa, mas foi um episódio muito legal, assim como tá sendo toda a obra até agora. Realmente naquele dia que você tá super cansado, você coloca isso aqui pra assistir, dá uma relaxada e cara, é muito bom de verdade. E outra coisa que eu também gosto demais é da ending dessa obra, cara, aquela ceninha de chuvinha, os personagens acampando na chuva, e dá realmente uma vontade de tentar arrumar alguma forma de acampar em algum lugarzinho, especialmente no dia de chuva, porque eu curto demais esse clima assim de chuva, friozinho, e ficar meio que à toa, só escutando ali a chuva, e algo que me relaxa demais. Então, tipo, junta a obra que já tem um clima muito legal, com essa ending ali no final, tipo, pra mim é um prato cheio, e cara, eu tô amando de verdade Yuru Camp. Inclusive me recomendaram, depois, se eu quiser algo parecido, o Non Biyori, que eu já tinha a intenção de ver, porque a segunda temporada dele, se eu não me engano é a segunda mesmo, Non Biyori Repeat, ele tem uma nota bem alta e muita gente favorita até. Então eu já tinha interesse de estar assistindo, mas agora eu fiquei mais curioso ainda, porque ver obras desse estilo, nossa, muito show. Inclusive eu acho que depois vai fazer um apanhado falando só sobre obras que tem esse tipo de clima, que te passam esse sentimento de leveza quando você tá assistindo. Você realmente imerso nesse mundo e o negócio funciona como se fosse quase uma terapia. E falando nesse tipo de obra, teve mais uma que eu voltei a assistir justamente por estar empolgado com isso, que foi no caso Mushishi. Eu já tinha terminado a primeira temporada há bastante tempo atrás, acho que mais de um ano já, e eu tinha simplesmente amado. Eu já na minha cabeça botei assim, ó, eu só não vou favoritar ainda a primeira temporada, porque eu quero ver as outras pra ver qual que vai ser a melhor, e aí eu coloco a melhor depois. Mas Mushishi, ele pra mim, até agora, desse tipo de obra que eu vi, ele é o ápice. Ele é um mundo mais fantasioso, que realmente existem ali criaturas que ficam vivendo como se fosse no ecossistema deles, mas são criaturas que apenas algumas pessoas enxergam, que são no caso os Mushi. E algumas pessoas, elas tratam de problemas que são causados por causa desses Mushi. E no caso, um desses problemas seria, sei lá, doenças, alguns efeitos na natureza que ocorrem, porque esses Mushi, mesmo as pessoas não tendo muita noção de que eles existem, eles influenciam em muitas coisas. E esses Mushi vão, no caso, cuidar disso. E eu assisti então o episódio especial que vem logo depois da primeira temporada, que é o Mushishi Hihamukage. E cara, assim como a primeira temporada foi incrível, esse aqui também foi, porque realmente mantiveram o mesmo padrão de qualidade sem tirar, e pode-se dizer que colocaram algo a mais, porque agora pelo menos tem em HD pra você assistir, né? Porque a primeira temporada de Mushishi, ela é bem antiga. No caso, ela é de 2005, terminou em 2006, então caramba, bem antigo, você realmente não acha com qualidade boa, pelo menos não em português. E esse episódio especial que saiu depois, ele já foi de 2014, então já tem uma produção já mais bem feita, mas eu realmente acho que ainda dá pra melhorar muito em relação a isso, dá pra fazer algumas cenas ficarem bem mais bonitas, apesar de que já é muito legal como que melhorou nesse especial, e mesmo não sendo algo incrível em relação a efeitos de partículas e reflexos e coisas assim, tem muitas cenas que eu realmente acho bonitas na essência delas mesmo, com aquele clima que ele coloca ali por cima, e ele te mostra aqueles cenários, e a cena que tem aqui das flores, muito legal. Tem várias cenas que o anime realmente para ali e você fica apreciando um tempinho. E cara, Mushishi é Mushishi, foi ótimo como Mushishi deve ser, e em breve eu continuo e falo um pouquinho mais sobre ele, ver a próxima temporadazinha, que é bem curtinha, vai ser rapidinho de ver, mas primeiro eu quero terminar Yuru Camp antes de continuar assistindo essa incrível saga de Mushishi. Mas outra obrinha que eu comecei a ver foi, no caso, Yu
Yuri on Ice. Esse aqui eu tô assistindo junto com uns amigos pelo Discord e eu tinha um pouco de interesse de estar vendo ele antes porque ele é um anime de esporte, mas é sobre um esporte que não é muito comum, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui eu nem sei se existe algum lugar que tenha algo do tipo, que no caso é patinação no gelo. E eu realmente não conhecia nada sobre isso, então assim como aquele anime que é sobre dança de salão, esse aqui também me deixava um pouco interessado de estar assistindo. E eu acabei indo com eles, a gente sorteia normalmente qual anime que a gente vai assistir junto, e esse que saiu a gente foi assistir, né? Bem curtinho, 2 episódios. A gente viu quase metade do anime, tá sendo legal de assistir, mas eu não tô achando nada demais. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais dele, porque tá sendo bem básico, sabe? É legal ver as cenas de patinação e tentar entender um pouco mais sobre um negócio que eu não tinha nem noção, porque eu, por exemplo, nem sabia que eles faziam essas apresentações deles ouvindo música, e a forma como eles dançam tem a ver com o ritmo da música lá. Então é algo que eu realmente não sabia mesmo. Eu achei que era, sei lá, só faz as manobras ali e dá a pontuação de acordo com, sei lá, a dificuldade. Não sei direito. Então eu tô descobrindo um esporte novo e tô achando legal de curtir ele assim, mas realmente, cara, pra mim ainda não teve nada demais. Vamos ver como é que vai prosseguir, se eu vou começar a gostar mais dos personagens, se eles vão ficar mais carismáticos no meu ver, né? Mas então provavelmente deve terminar na próxima semana e aí eu volto pra comentar o que realmente achei ali ao terminar de ver a obra completa, né? Porque por enquanto ainda falta bastante coisa ainda pra acontecer, e aí eu falo certinho o que eu achei da obra, beleza? E por último, uma coisinha que eu comecei a reassistir foi no caso Asobi Asobase, que é um anime 100% de comédia, não tem drama, não tem nada desse tipo de coisa, é só comédia, uma comédia bem boba por sinal, então tem gente que não curte muito, mas cara, isso aqui, nossa, tem alguns episódiozinhos, porque tipo, ele é meio que dividido em 4 mini episódios dentro de um episódio de 20 minutos. Então dentro de um mesmo episódio, as temáticas do que tá acontecendo ali com as personagens vai alterando, apesar de seguir uma lógicazinha, né? Por exemplo, no episódio elas estão tentando arrumar a sala pra poder elas fazerem o clube, e aí vai tendo uma relação, mas vai variando bastante sobre as coisas que estão acontecendo ali de comédia, então passa muito rapidinho os episódios, você vai assistindo bem de boa, e ele inclusive eu recomendo bastante pra quem gosta do Nichijou, aquele anime 100% de comédia no sense, que eu realmente curto demais, e o Asobi Asobase tem bem essa pegada. Então se você curte esse tipo de coisa, pode ir que você vai gostar sem dúvida alguma. E eu comecei a reassistir com os amigos meus, mas alguns deles não curtiram muito. É uma comédia bem bobona, bem exagerada mesmo, mas que me pega muito bem, e principalmente a Olivia, pra mim, nossa, é a personagem que carrega esse negócio. Eu começo a rir até da forma como ela fala nas cenas que ela tenta falar inglês, o sotaquezinho que ela fica forçando. E eu tava com saudade de ver esse anime, porque na época que eu assistia, eu vi tudo de uma vez, então tem muita coisa que eu nem tenho ideia mais do que acontecia. Eu lembro de alguns episódiozinhos que me marcaram bastante, por exemplo, do bebê, que se eu não me engano é lá no final do anime, então eu fiquei com vontade de voltar a ver ele pra um dia que eu tiver, tipo, querendo ver uma coisa só pra rir mesmo. Então eu pego e assisto mais um episódiozinho. Tem bastante coisa ainda pra assistir dele, a gente assistiu junto só 3 episódios, então ainda vai faltar um tempinho pra eu realmente terminar, mas é uma obra que realmente eu acho que vale a pena eu reassistir, porque eu realmente lembro de ter gostado bastante na primeira vez que eu vi, mas no mais, foi basicamente isso que eu estive assistindo durante a semana, e infelizmente eu realmente não li nada. Eu queria ter terminado o NHK, mas acabou que eu peguei o volume pra ler e sequer abri ele no dia, porque realmente todo o tempo que eu tava tendo livro, eu tava correndo pra fazer os deveres que eu tinha de programação, os trabalhozinhos em grupo, pra poder adiantar mesmo, mas essa semana agora promete bastante, e vamos ver o que eu vou ter pra comentar na semana que vem. Por favor, deixa aí embaixo suas impressões sobre o que eu estive comentando aqui, o que você acha dessas obras aqui, pode conversar aí que eu vou responder você sem dúvida alguma, mas no mais é isso, um videozinho bem tranquilo pra continuar mantendo a frequência de vídeos no canal, e em breve um vídeo mais bem editado nos moldes dos outros vídeos padrões do canal, beleza? Mas no mais é isso, valeu, falou e fui!